Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Construtores da paz. Irmãos, anunciar a boa nova não é algo simplesmente para os sacerdotes, para os missionários, pregadores, mas é para todos os batizados. Mas quando a gente fala de anunciar, não é simplesmente você que está no microfone, você está à frente, não, é para todos. Mas você e eu podemos anunciar sempre, e a gente tem anunciado. O seu testemunho, o seu jeito de ser, anuncia Jesus. Só que a gente trazendo para uma realidade que a gente precisa também viver para pregar, e pregar o que vive. Há algo muito importante. Ser construtor da paz é anunciar a paz, que é o próprio Deus, o próprio Jesus, pois ele é o príncipe da paz. Mas a gente não anuncia uma paz enganosa, não. Uma paz de silêncio, não. Ninguém anuncia isso. Ninguém anuncia mansidão, ausência de barulho, de grito. Não. A paz é o próprio Deus. Construtor da paz é isso. O que é a paz? É ausência de barulho? É sossego? É tranquilidade? Não. O príncipe da paz é o próprio Jesus. Exatamente. E nós estamos anunciando ele totalmente, todo instante. Agora, se você tem anunciado essa paz, já é outra realidade. Meus irmãos, você ou eu sendo construtor, o que é construtor? É construir algo. Aquela pessoa que está construindo a casa, ele coloca concreto, massa e tijolo ou bloco. Chega no certo momento que a casa ou o prédio vai estar construído. E ser construtor da paz é aquilo que você faz todos os dias. Essas atitudes, ações, seus testemunhos de vida. Então, hoje, a gente olha para você e vê quem você é de fato. Entende? Ali, você vai transmitir a pessoa que você é. Então, talvez você passe um momento difícil, mas só que você continua com aquela mesma atitude, aquilo é você. Entende? Ah, mas fulano me faz eu reagir daquele jeito. Não. Você sempre reage tais situações daquele jeito. Entende? É algo que a gente precisa aprofundar a essa realidade. E aqui, meus irmãos, tem muita gente como eu e você que vai na igreja católica e é construtor da desgraça do outro. Entende? Eu levo mais a divisão, a separação, a discórdia do que o amor, a misericórdia de Jesus. Como, Enio? Você anda criticando. Quantas das vezes você é assim? Quantas das vezes você tem esparramado isso aos quatro cantos do mundo? Quantas notícias ruins você tem dado? Você desanima as pessoas de fazer algo na vida, meu irmão. Você coloca medo às pessoas. Ah, eu estou sendo prudente. Não, isso não é prudência. Não, não é. Então, ser construtor da paz é analisar as minhas palavras, as minhas atitudes. E muitas das vezes, eu e você tem sido isso. Meus irmãos, aquilo que você fala, aquilo que eu falo, é como a gente subir em uma montanha e abrir uma fronha. E ali vai sair várias e várias penas. Aquelas penas é impossível você pegar todas de volta. Você não tem o direito de prejudicar pessoas. Mesmo que ela te machucou. Mas muitas das vezes você e eu somos assim. Toma lá, decacá. E eu e você nós não podemos ser assim. Nós dizemos que somos católicos, dizemos que vamos à igreja, mas estamos falando mal do outro. Isso não é ser Jesus.
Eu lembro que uma vez uma irmã chegou pra mim e falou pra mim: Wênio, fulano me faz tão mal, ele me prejudica tanto, mas eu não vou sair da igreja por esse motivo. Eu vou continuar ajudando ele, colaborando com ele. Eu olhei pra ela e eu disse assim: você é um evangelho vivo, você é construtor da paz. Por quê? Porque Jesus não ensina nós ser vingativo. Não ensina. Jesus não ensina a gente, se me der a bufetada eu vou dar também, eu vou devolvê-la. Jesus não ensina a gente isso. E a gente temos que rever as nossas atitudes, nossas ações. Sabe, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. Quantas das vezes você tem gritado na sua própria casa? Você tem sido assim, venenoso, venenosa. Wênio, meus irmãos, a gente precisa analisar. Você tem explodido por poucas coisas. Isso tem sido eu e você. E se a gente quer mudar, se a gente quer levar a santidade, precisa começar por mim, a minha pessoa, do Wênio, dentro da minha própria casa, com aquelas pessoas que eu convivo. Mas eu não aguento mais, você me faz ser assim. Não, você está colocando culpa no outro, sendo que na realidade o erro está em você. Porque tanto mal que os fariseus, doutores da lei, fizeram em Jesus, eles falam assim: Pai, eles não sabem o que fazem. E te pergunto, quais têm sido as suas atitudes, tuas ações, meu irmão? É semelhante a de Jesus? Não. Sim ou não? E aqui a gente tem que pensar, porque se Jesus é o meu Senhor, eu tenho que imitar Jesus. Não, mas o Wênio que diz que vai à igreja, ele age assim, então eu vou agir com ele na mesma moeda. Você tem que rever as suas convicções. Você tem que pensar sobre isso. Não, fulano me tratou mal, eu vou tratar mal ele também. Entende? Fulano me fez fazer isso, então eu vou fazer ele passar vergonha publicamente. Tem sido isso. Eu não aguento ver fulano, então eu vou falar para todo mundo que ele é insuportável. Não, eu não posso, você não pode, não temos o direito de ser assim. Wênio, como que a gente tem que viver? Tudo em silêncio, como Jesus. Jesus passou a sua crucificação, as suas chagas, a sua flagelação em silêncio. E é assim que nós temos que passar. Como? Em silêncio. Wênio, suportai-vos uns aos outros. Essa é a pedagogia de Jesus. Wênio, mas eu tenho que... Wênio, ele está me mentindo a meu respeito. Ele está me criticando. Ele está me fazendo passar isso e aquilo. O que eu faço? Quais tem sido a minha atitude? Então, eu e você temos que analisar sobre isso. Qual a atitude que eu estou tomando? E aqui, meus irmãos, Wênio, eu aprendi assim. Não. Você não aprendeu isso com Jesus. Você não aprendeu isso com o Padre Pio. Não, jamais. Então, a gente tem que rever sobre isso. Se eu sou imitador do glorioso Padre Pio de Nossa Senhora, a gente tem que rever isso. Jesus, ele amou a todos. Não houve exceção. Não, eu só vou amar aqueles que rezam, aqueles que me seguem, os meus apóstolos, meus discípulos. Não. Jesus amou a todos. Não, eu não quero mais saber desses fariseus, doutores da lei, dos saduceus. Jesus não disse isso. Ele morreu na cruz por todos. E está na hora de a gente, eu e você, começar a refletir, uma grande reflexão. Ser construtor da paz, não de muro, é de ponte, para unir pessoas, não para separar, para aproximar pessoas, não para distanciar. E talvez eu e você tenham sido assim. Quantas das vezes você tem jogado na cara do outro
o erro do outro, o defeito do outro, a fraqueza do outro, o problema do outro, e nós não podemos ser assim. Nós, eu e você, precisamos analisar o nosso problema, sempre o nosso. O do outro irmão eu posso orientar, dar conselho, ajudar, apoiar, mas apontar, condenar, não. Eu passo, você passa e faz parte. Cada um passa por seus problemas, mas eu e você precisamos sempre querer melhorar. E essa via que eu e você passa é uma via de santificação. É uma via que nos crucifica. O Enio! Mas nós precisamos assumir a nossa vida, a nossa realidade. E com isso, essa realidade, meus amados, que nós vivemos, nós não podemos ser espinho, nós temos que ser flor. E flor dá o melhor. A flor, ela solta o seu melhor, ela solta o seu aroma, o seu perfume, a sua essência. Ela fica bonita, ela fica bela. Mas o espinho não. Vai tocar no espinho, você fura, você machuca, sai sangue, sangra. Você tem sido espinho ou flor? Você tem sido protagonista para quê? Entende? Nós temos que rever essas atitudes, essas nossas ações. O Enio, meus irmãos, essa é a via. Enio, mas você não conhece fulano da igreja, Beltrano. Deixa eu te dizer uma coisa. Leia a vida do glorioso Padre Pio. É fácil viver isso que eu estou pregando? Não. Mas temos que viver. Se você quer ou não quer, deixa eu dizer uma coisa aqui. Aqui não é questão de querer. O seguimento de Jesus é esse: pegar tua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Qual foi a via de Jesus? Foi essa. Não existe meio termo, não existe duas vias. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, amar a si mesmo. A si mesmo. Amar o próximo como você ama, como você ama. É desejar o bem pro próximo. Meus irmãos, é assim. Aquela pessoa que te ridiculariza, você vai amar. Aquela pessoa que cospe no seu rosto, você vai amar. Aquela pessoa que te exclui, você vai amar. Como entender os mistérios de Jesus? Não é para ser entendido, compreendido, é só amar. E talvez pela sua atitude, você ser construtor da paz, você vai converter ele. Pois ele vai olhar para você e dizer assim: tanto mal que eu fiz em um Enio, tanto que eu o prejudiquei, e ele permanece na igreja, ele continua me ajudando, eu não aguento mais, então eu vou mudar. E ele vai mudar porque você é construtor da paz. Entende? Na igreja não existe queda de braço. Vence quem é o melhor e mais forte. Não. Não há disputa de força na igreja. Na igreja, vence quem é mais humilde, quem é obediente a Jesus. Não seus próprios caprichos, não seus próprios interesses, não seus próprios desejos, suas próprias vontades. Vence aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que busca reconciliação. Essa é a pedagogia de Jesus. E a gente precisa querer fazer isso. Isso é para nós. Você que é batizado, você que é católico, você que é devoto de Padre Pio, você que é consagrado à Imaculada, você que é devoto de São José, você que é devoto de São Miguel, São Gabriel, São Rafael do Anjo da Guarda. É quando nos der uma bufetada na face direita que a gente der à esquerda. É isso que Jesus nos ensina a viver. Construtor da paz. Levar o amor onde há ódio. É isso. A gente tem que levar isso. Levar a união onde há desunião. É isso, meus irmãos. A gente precisa fazer que o amor cresça e jamais o ódio. Nós temos que levar a união. Como é que a gente leva essa união? É quando você vê dois amigos brigando por besteira, você leva ele a uma reflexão que não vale a pena brigar por besteira. É quando você vê um casal brigando por besteira, vai dizer:
Não acredito que vocês estão brigando por essa besteira. Aí você leva o que? A união, o amor, a misericórdia. Quando você vê alguém com raiva de alguém da igreja, você não vai colocar mais fogo para as pessoas buscar separar, sair da igreja, ou continuar falando mal da igreja ou do sacerdote. Mas você vai levar ele uma reflexão. É isso que a gente precisa ser protagonista. Como? Atitudes e ações concretas. A gente precisa fazer isso. Mas é na humildade, é na simplicidade. E a gente precisa fazer isso. Deus nos convida a anunciar essa boa nova. O Senhor Jesus nos convida. Padre Pio fez isso muito bem. Amou a igreja e fez os seus filhos amarem. Como é que você tem sido? Como é que a nossa atitude tem sido? Construtor da paz. E nós precisamos parar e pensar sobre essa realidade de amar Jesus. E para amar, meus irmãos, precisa de fato ter essa firme decisão. E eu e você precisamos ter essa decisão. A gente precisa ser corajoso comigo mesmo. Pois muitas das vezes a nossa razão quer fazer o mal. A nossa mentalidade quer fazer o mal. A gente muitas vezes pensa assim: me fez mal, também vou fazer o mal. E nós não podemos ser assim. Eu e você, nós não podemos jamais ser assim. E como que nós vamos ser protagonistas pro bem e pro amor? Quando a gente começar a nos configurar a Jesus. Toma muito cuidado, meus irmãos. Você tá olhando para pessoas que são falhos. Nesse mundo tem muita gente assim, eu sei que tem. Mas nós precisamos entender uma coisa. Pessoas nos ensinam a pagar o mal com o mal. Mas Jesus nos ensina diferente. Padre Pio nos ensina diferente. Nossa Senhora também. E como seguir esse meio de santificação? Olhando para Padre Pio. É Padre Pio. Não olhe para mim, por favor. Não olhe para mim. Você fazia assim, você faz assim. Não, por favor. Eu peço que você reze simplesmente por mim. Eu estou nesse caminho juntamente com você, estendendo as mãos. E de fato, eu sou pior do que você. É claro que eu deveria já ser santo, pois eu sou conhecedor da palavra. Mas eu não estou justificando o meu erro, nem os meus problemas, jamais. Eu não posso justificar, não posso. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, com muita humildade. Dizer para você uma coisa: por favor, não olhe para mim. Eu deveria ser santo, eu sei. Mas olha para Padre Pio. Eu estou pregando, falando do legado da vida do glorioso. Então não olhe para o meu legado, não olhe para a minha vida. Não. Daqui a pouquinho nós vamos ler algo da vida do glorioso Padre Pio. E preste muita atenção àquilo que nós vamos ler. E aquilo que nós vamos ler, eu tenho certeza que vai encher o seu coração. Pois o Padre Pio nos chama a atenção. E nós devemos olhar para ele mesmo. E meus irmãos, e a gente olhando para a sua vida, toda a sua realidade, nos incentiva a de fato a querer seguir em frente. Eu sei que muitas das vezes, você que talvez faz algo de bom para o outro, e aquilo que você esperava do outro, um agradecimento, um abraço, um elogio, um agradecimento, mas a pessoa vem e te critica pelo bem que você fez. E você fala assim: não vou fazer mais, vou parar com isso. Quanto mais o bem que eu faço, mais mal pessoas me dão de troca. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa de dizer que na hora certa, pessoas vão te reconhecer. Mas não olha para o reconhecimento humano. O mais importante é o reconhecimento divino. Deus está vendo e sabe do seu esforço, das suas vontades, dos seus desejos. Deus está vendo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus está contigo. Lembre-se disso. O Pai que é amor, que é a misericórdia, está comigo e com você. Então, se você for criticado, desmoralizado, ridicularizado pelo bem que você tem feito, pelo bem, pelo amor, pela misericórdia, não fique triste, não desanime, não se prostre, mas lembre-se desse Deus que é amor, que está com cada um de nós, e que eu e você possamos sempre lembrar que Jesus está conosco e jamais nos deixará órfão ou desenganado
Jamais. E lembre-se bem, o bem que você faz aqui, o bom Deus que amou está te vendo. Ele vai te dizer: eu estava nu e tu me deste roupa de vestir. Eu estava com fome e tu me deste algo de comer. Eu estava preso e tu me visitaste. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Talvez você não precisa falar palavras. Talvez isso não há necessidade. Mas o importante é as suas atitudes, é as suas ações. É isso que a gente precisa sempre ter. Eu e você. Que eu e você possamos pensar sempre nessas atitudes, nessas ações concretas e diárias de anunciar. E, meus irmãos, talvez você não saiba falar palavras bonitas. Talvez você não saiba ler. Mas se você vê alguém com fome, dê algo de comer. E deixa eu te dizer uma coisa. Certamente você vai ter que engolir de travessa, como diz o povo, né? Ou de comprido. Talvez aquela pessoa que você fez o bem, ele vai chegar e vai te criticar. Como assim, Wayne? Vou dar um exemplo pra você. Você pega e dá ele um prato de comida, ele vai chegar assim: quieto, essa comida tá fria. Eu gosto mesmo é disso e daquilo. E você pode pensar assim dentro do seu coração: ingrato. Mas não diga não, fique em silêncio. Deus viu que você deu e fez de coração, com muito amor e zelo. Mas o importante é isso, fazer o bem. E a gente precisa, até o último dia da nossa vida, até o último suspiro, até morrer, até a nossa morte, é fazer o bem. Eu sei que muitas vezes, você, meu irmão, você, minha irmã, você é assim. O bem que você queria fazer, você acaba não fazendo. Mas o mal que você não queria fazer, você acaba fazendo. Eu sei disso. Mas não estou aqui para te condenar. Quem sou eu para te condenar? Quem sou eu? Não sou digno. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Me permita-me. Ouça-me. Ouça o meu conselho. Talvez esse mal que você fez em um momento que você não estava muito bem emocionalmente. Não se culpe e não se condene. Mas continue na caminhada, fazendo uma obra de caridade, ajudando, colaborando, contribuindo, evangelizando e resgatando almas. E talvez tudo aquilo que você falou foi um desabafo. Eu sei disso. Faz parte o que você está passando. E a gente precisa continuar a nossa vida, tocar a vida. Deixa eu dizer uma coisa. Isso que aconteceu, que te feriu, que te machucou, deixa eu dizer uma coisa. Foi um momento. Mas continue em frente. Segura na mão de Deus e segue além. Pois Deus, que é amor e misericórdia, está comigo e contigo. Amém? Nós vamos agora ler um relato que foi retirado do nosso próprio site. Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Lembrando que ele foi retirado do nosso site. E você pode ir lá visitar nosso site, rever quantas vezes você quiser. E quando você visitar o nosso site, estiver lendo, eu peço que você compartilhe o link do nosso site e você possa deixar um comentário lá. E lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que quando nós postar vídeo você seja notificado. E deixa seu like aí e comenta. Pede seu nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Saiba como o Padre Pio catequizava os seus filhos espirituais. O Padre Pio, com simplicidade de espírito, sentia a humilde submissão a Deus no fazer a sua vontade, na oração, no permanecer recolhido diante do altar, no fazer uma genuflexão perfeita e na devota inclinação diante do crucifixo ou da imagem de Nossa Senhora. Do mesmo modo, era submisso aos seus superiores, que respeitava e venerava com grande edificação dos presentes. Ao aparecer o padre superior, ou mais ainda o padre provincial, o Padre Pio, se estivesse sentado, levantava-se e, se estivesse a caminhar, não deixava de lhes fazer uma vênia. Se falassem com ele, escutava com humildade. A sua submissão exterior deixava transparecer claramente o interior.
Submetia tudo aos superiores, a vontade, a mente e o seu comportamento físico. Aos bispos que o iam visitar, beijava-lhes devotamente a mão e pedia sua bênção de joelhos. Ele depois também lhe pediam a sua. Quando não se podia ajoelhar, dizia compungido, enquanto beijava a mão: peço desculpa por não me poder ajoelhar. Perante muitos confrades mais novos em idade e nem sempre perfeitos no cumprimento das funções de superior, o Padre Pio nunca mostrou diferença de comportamento. A sua submissão era sobrenatural na intenção universal, na extensão e integral na execução. Submetia-se até mesmo às ordens mais descabidas, de modo espontâneo, constante e sereno. Ele domesticava-nos com o exemplo e com a palavra. Quem obedece não erra. A obediência é a mãe e guarda de todas as virtudes. A obediência dá segurança perfeita. A obediência transforma em virtude qualquer ocupação. Quem obedece não perde nunca, vence sempre. A submissão tinha anulado completamente o seu ego, tal como no rosto e na forma de atuar, também no corpo e no espírito. O Padre Pio não tinha nada de si, o seu viver era somente Cristo. Esse site foi retirado do livro Padre Pio, meu pai, de Pierino Galeone, página 33.